Então, sou a Patrícia Deluna, essa é a Jane Glasman, e eu estou aqui para o nosso primeiro Saga de Papos, que é uma série de entrevistas com os pesquisadores que ajudaram a escrever o livro Saga de Bravos, que é uma ficção que reconta a história da humanidade, né? E dentro do capítulo História Secreta do Brasil, a pesquisadora que mais me influenciou foi a doutora Jane Glasman, que tem um livro que chama História Secreta das Palavras, que é uma pesquisa que ela fez. E sempre que eu falo alguma coisa sobre esse tema, as pessoas me perguntam muito se eu tenho alguma bibliografia. Então eu vim aqui entrevistar a minha bibliografia ambulante, que é a biblioteca, a doutora Jane Glasman, com 2 mestrados, 2 doutorados e um livro que eu espero que saia logo, que é a História Secreta das Palavras. E queria fazer algumas perguntas para ela sobre esse tema. Então, Jane, uma das coisas que eu achei mais interessantes na pesquisa foi sobre a presença de Salomão no Brasil na época bíblica ainda, porque a gente costuma contar a história do Brasil a partir do descobrimento pelos portugueses, mas na verdade muito antes, né, existem registros arqueológicos e linguísticos que falam dessa presença de Salomão no Brasil. Bom, em primeiro lugar, muito prazer e muito obrigada, Patrícia. E meus parabéns, antes de mais nada. Mas, quanto a Salomão, para começar, isso daqui é uma questão de que alguns historiadores já aventaram essa hipótese e que ela aparece em termos de não é nem uma palavra secreta, mas é uma palavra mais do que conhecida, mas no próprio Amazonas nós temos o rio Solimões, que seria uma corruptela de Salomão e que estaria ligado ao próprio, seria uma alusão ao próprio rei Salomão, mas não só por isso, mas uma referência ao próprio texto bíblico, que pelo texto bíblico, ele, ao construir o templo, ele teria mandado buscar materiais em terras, e essas terras teriam sido identificadas, de acordo com alguns pesquisadores, com terras brasileiras e materiais com materiais extraídos daqui do Brasil e que teriam vindo aqui navegadores, então vindos da Fenícia e vindos de Israel, saindo de lá e vindo para cá desde aquele tempo. Não, e também uma coisa que eu me questionei muito quando eu comecei a estudar isso é por que essa história nunca veio à tona, né? Por que nunca veio à tona a possibilidade de Salomão ter vindo aqui quando existem tantos registros? Por que a gente não aprendeu a história assim, né? Com todas essas outras possibilidades, inclusive porque existe também uma carta para o Papa em 1300, alegando que Portugal teria chegado ao Brasil com mapas, ou seja, de onde viriam esses mapas, né? Então, assim, por que a gente nunca foi aventada essa hipótese? E eu pensei que a gente não pode esquecer que a gente vivia num mundo onde existia uma intolerância ao judeu e uma perseguição muito grande, que ninguém tinha interesse de exultar ou valorizar, né? Que pelo contrário, que você estava lidando com uma inquisição que queria perseguir, exterminar, esconder, então que não tinha como essa história vir à tona se não fosse agora, né? Então, uma coisa que eu acho assim muito interessante é que tem muitas hipóteses de migrações de povos da antiguidade para o Brasil. Mas na pesquisa da Jane tem uma que me deixou particularmente assim muito interessada, que é a hipótese da migração judaica para o Brasil ter se iniciado em 2088 a.C., na época de Noé, e do o primeiro hebreu a ter se estabelecido aqui teria sido filho de Noé. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Isso já é um outro tipo de linha, quer dizer, dentro das teorias, hipóteses, enfim, linhas de pesquisas que estudam a presença judaica, hebraica, melhor dizendo, no Brasil, nas Américas, desde a mais antiga, mais remota antiguidade, existem algumas linhas, existem desde essas que vieram com as frotas de Salomão, tem a mais remota seriam essas que teriam vindo ainda, por exemplo, tendo quando Penaforte, né, que seria uma coisa ainda do tempo dos semitas, desde Noé,
quer dizer, eu acho um pouco extremo, mas ele vai relatando de acordo com as andanças, procurando correlacionar com as andanças, como os nomes enfim, das trajetórias, dos lugares indicados nas trajetórias bíblicas, nem sempre são identificados com lugares físicos, ou tem um aspecto simbólico, ou são ligados a vários lugares no mundo, ou vieram a ser atribuídos em vários lugares. Isso possibilitou esse tipo de interpretação. Então existe essa linha. Particularmente ela tem um caráter mais fantasioso, né, menos histórico, mas é uma linha, sem dúvida, interessante também de se considerar e não totalmente não é totalmente excludente, mas não tem, também até pela questão da antiguidade não tem tantos comprovantes, não tem como comprovar, né? Mas assim, o que levaria a crer que... Teria que se entrar necessariamente numa linha de pesquisa, de DNA, de pesquisa, mas aí entra em outros tipos de pesquisa antropológica, genética, que é muito mais complicado. E já que a gente está falando de tempos perdidos nas areias do tempo, queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade das 10 tribos perdidas de Jerusalém, né, terem também vindo parar no Brasil. Aí já é algo mais histórico e mais viável. Queria primeiro só pedir para você explicar para quem não é não tem tanta afinidade com o tema, o que seriam as 10 tribos perdidas. Só um resumo, assim. Micro-resumo. Micro-resumo. Bom, o povo judeu, quer dizer, israelita, habitava o território de Israel. Inicialmente era um reino, o reino de Israel, e após a morte do rei Salomão, houve uma cisão em Reino do Norte e Reino do Sul. Com essa cisão entre os filhos, quer dizer que esse Reino do Norte e Reino do Sul passou a ser Reino de Israel e Reino de Judá, Reino do Norte e Reino do Sul, os reinos se tornaram mais fracos, foram invadidos. O Reino do Norte corresponderia basicamente a 10 tribos, e o Reino do Sul basicamente a 2, basicamente a tribo de Judá em sua grande essência. E primeiramente como houve essa briga interna, eles ficaram naturalmente mais fracos e mais expostos aos inimigos externos. Assim vieram primeiro os assírios e conquistaram o reino invadiram e conquistaram o Reino do Norte. Sua técnica de conquista, as técnicas de invasão e conquista da antiguidade variavam. Então, no Reino do Norte, por exemplo, os assírios, a técnica deles era de desvinculação territorial para perda da identidade. Eles achavam que quando eles tiravam um povo conquistado da sua terra e dispersavam, esse povo ia acabar perdendo sua identidade. Isso não era necessariamente só com os judeus, com todos que eles conquistavam, e assim eles iam acabar efetivamente conquistando, dominando culturalmente, além de militar e politicamente. Parece que eles conseguiram algum sucesso, bastante sucesso, porque eles dizimaram essas 10 tribos, dispersaram, né? Daí vem a palavra em hebraico galut, ou golá, que significa diáspora, em grego dispersão, dispersaram e sobraram, como estou entrando um pouquinho mais em detalhe para entrar num outro aspecto que eu acho que é importante comentar aqui também, como grosso, o reino do sul de Judá. Como permaneceram com uma identidade definitiva essas tribos do sul, ou o reino de Judá, apesar de não ser exclusivamente formado pela tribo de Judá, os que sobraram do povo de Israel passaram desde então a serem conhecidos como os judeus. Tá? Por isso que
os israelitas, de hebreus passaram a ser israelitas passaram do reino de Israel, e de israelitas, porque sobrou realmente o reino de Judá íntegro, passaram a ser conhecidos como judeus, que antes era só o reino de Judá e que inicialmente eram só da tribo de Judá, mas enfim. E logo em seguida a tribo de Judá foi conquistada também pelos babilônios, mas os babilônios tinham uma técnica contrária. Era exatamente manter, era tratar muito bem. Então eles levavam só a elite eles levaram para a Babilônia, dando todos os privilégios, e achavam que o povão ficando na terra sem a elite, perderia sua identidade. E a elite, indo príncipes, chefes militares, rabinos, enfim, sendo bem tratados, ficariam lá e se organizariam, por lá ficariam. E se identificariam também com o opressor, né? E realmente lá ficaram durante durante muitos e muitos séculos. Lá fundaram as primeiras yeshivot, ou academias, ou universidades, né, as academias rabínicas, as maiores do mundo, foram mais de 10 séculos, mas um grupo voltou para ajudar assim que Ciro subiu e 50 anos depois ele libertou. Mas voltando para como que as 10 tribos então se perderam, né? Isso que elas se perderam. Bom, hoje existem, hoje eu estou falando do século XXI, 2014, continuam aparecendo em recantos no mundo, Extremo Oriente, em diversos lugares, grupos que se autodenominam herdeiros de alguns dessas tribos perdidas. E, efetivamente, eles se apresentam com uma série de elementos, desde genéticos a elementos físicos, como ritualísticos, estandartes, elementos menorot, quer dizer, candelabros, ou coisas, rolos de Torá, enfim, uma série de coisas, as rezas, as formas de rituação, uma série de aspectos, e as tradições e as histórias que são perpetuadas de geração em geração por milhares de anos. E como que eles teriam chegado no Brasil? Não só no Brasil, como em alguns lugares da América do Sul, que eles teriam chegado das mais diversas formas, obviamente, através do mar, através de, enfim, mas existem achados arqueológicos encontrados em alguns outros lugares, inclusive na América do Sul e no próprio Brasil, como eu falei, desde objetos ritualísticos, desde menorá, inscrições em pedras, circuncisão, exatamente, práticas, principalmente em grupos, em alguns grupos indígenas, principalmente, que a gente encontra no interior, que eles se autodenominam herdeiros, que eles estão aqui, seriam herdeiros de algum grupo das 10 tribos perdidas, desde daquele tempo aqui presentes. Legal. Então agora sim, queria mudar um pouco de assunto para um tema que eu adoro, que é o mistério assim, dentro do nome Brasil, né? Toda aquela interpretação, tem toda uma interpretação cabalística da origem do nome Brasil e dessa relação com a presença judaica no descobrimento, e eu queria que você falasse desse misticismo por trás do nome Brasil. Bom, o nome Brasil em si é um nome que a gente relaciona com o hebraico, que as próprias letras, caracteres hebraicos, ZL, fonema, né, L em hebraico, formam a palavra Barzel, e que significa ferro, e que se referiria
na verdade, não só se referiria, por um lado, ao pau-ferro. Ao pau, exatamente, a cor do pau-brasil, exatamente. Que é a cor do ferro, que é vermelho. Exatamente. Inclusive, a forma como ele foi chamado de pau-brasil, pau-barzel, né? Na seria época. O nome. Exatamente. E que, aliado ao fato histórico, mais do que comprovado de todas as formas, que a exploração, o descobrimento e a exploração do pau-brasil se deu por um consórcio de cristãos novos e judeus, né, liderados por Fernão de Noronha. Que era um cristão novo. Era. Durante os primeiros anos da história do Brasil e depois também na história, o próprio pau-brasil, que teria sido uma das origens do nome Brasil, era conhecido como a madeira judaica, né? Pau judaico, madeira judaica. E a palavra barzel permite várias interpretações e existiam, desde o período medieval, levava a várias interpretações de caráter cabalístico, desde anagramas, inversões, como as que encontram os nomes das matriarcas dentro dessas letras, remontando a formação dos acampamentos judaicos, quer dizer, o acampamento judaico num período bíblico, formando tabernáculo durante o período do deserto, as palavras que formam lev, bar e lev, né? Que também tem o significado né? Só explicando assim para quem não sabe, né? As 4 matriarcas, que acho que seria Raquel, Zilpá, Bilá, são essas? E Lia? As 4 esposas. As 4 esposas de Jacó. Exatamente. E que isso formaria um acróstico, né? Que tem uma soma 32. E que é o quê? E que forma o mesmo total de Lev, por exemplo, que é coração. Coração. E tem um outro que forma mistérios. Exatamente. Que é Ras. Então, que Ras. BRZL, as duas letras L e B. Isso. Formariam leve, coração. Exato. E RZ, Ras, seria mistério. Então, os mistérios do coração dentro da palavra Brasil. Exatamente. Muito legal. E a posição do tabernáculo era na época que eles estavam no deserto, é isso? Na época que eles estavam acampando no deserto, voltando do Egito. Que foi depois que passaram. E o tabernáculo era onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Mas qual a relação disso com o nome Brasil? Se referia ao formato como eles iriam... O formato como cada tribo ficaria acampar. Com relação ao tabernáculo. Ao tabernáculo, exatamente. É muito mistério para poucos minutos. Aqui é só, tipo assim, gostinho. Para saber mais, você vai ter que ler a história secreta das palavras. Falando assim, chega a ficar uma coisa até muito superficial, né? Mas aí você também vai entrar em análise de letras, numerologia, porque a análise numerológica cabalística se baseia toda na inversão de letras, nos acrósticos, na atribuição de valor numérico, enfim, na relação e atribuição de sentido a isso e interpretação de acordo tanto com textos bíblicos como com sentidos maiores da vida, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, é a história do Eldorado, que eu achava que era coisa do Indiana Jones, mas depois descobri a pesquisa da doutora Jane e descobri que também é uma coisa de pesquisadores. E essa busca desse Eldorado mítico, arqueológico, que existiria. Então, uma das hipóteses de um lugar que poderia ser o Eldorado são uma diversidade de lugares aqui pela América Latina. E eu queria que você falasse um pouco mais desse Eldorado e da possibilidade dele ser na Amazônia.
enfim, o Eldorado, ele até hoje, na verdade até hoje, continuam procurando um Eldorado na própria Amazônia. Em vez das pessoas procurarem as riquezas óbvias, explorarem e protegerem as riquezas óbvias da Amazônia, os rios, a fauna, a flora, enfim, ficam procurando as riquezas, o ouro, brilhante, tradicionais e cobiçadas, exatamente. Que não se divulga mais até hoje. Petróleo, ouro, pedras petróleo, preciosas, na Amazônia e o ouro, os metais, essas coisas. E até hoje, exatamente, aquilo que você tinha mencionado, aquela vez das represas, exatamente, uma tentativa escamoteada de, através das represas, de se fazer uma busca exatamente de riquezas, metais. Exatamente. É lamentável, mas existe isso, existe histórica e comprovadamente uma busca, um número absurdo de caçadores de riqueza ou exploradores, como você queira chamar, que a maioria deles teve um final muito triste, muitos sumiram, foram comidos, foram, enfim, mortos de algumas formas, outros viveram para contar a experiência, mas que oficiosamente foram explorar riquezas da Amazônia e não encontraram o Eldorado. Não necessariamente. Alguns chegaram perto do que teriam chamado de coisa do gênero, outros disseram ter vislumbrado. Só para completar, o Manoa se referia ao lugar que efetivamente é denominado como tal, o Manoa do Eldorado. Peraí, o Manoa seria o lugar do Eldorado. Em Manoa, a palavra em hebraico, Mei Noah, Mai Shel Noah, quer dizer, as águas de Noé, e que faria ainda referência às águas do dilúvio de Noé, quer dizer, ainda uma referência a um lugar paradisíaco e onde Noé teria chegado após o dilúvio. Quer dizer, eu estou começando a achar que tudo começa em Noé. E é muito interessante porque assim, a lenda é a lenda Manoa Eldorado. Né? E a gente está um pouco igual aquele filme grego, que o cara vai explicando sobre como a civilização grega foi participando de tudo que existe na civilização ocidental. A gente está fazendo um pouco isso hoje aqui com os hebreus, né? O pior no livro é pior ainda, porque eu não sei se você está se referindo ao meu casamento grego. Eu falo que eu sou uma versão dele, que eu falo, porque no livro, enfim, na vida real, eu sempre procuro uma raiz hebraica das palavras, e é isso que a história secreta, porque na verdade é isso que eu faço, uma pesquisa filológica, mas não existe uma pesquisa filológica assim, no alto, existe uma pesquisa porque quando você ouve, quando você está procurando a história secreta das palavras, as palavras elas fluem no ar e elas flutuam, muitas pessoas não chegam à sua forma escrita, mas através dessa fala de que nós estamos vendo agora de índios, de matutos, de caipiras, que nós nem chegamos a eles ainda, então eu acho que não é nesse momento que nós vamos falar deles ainda, mas enfim, é nessa fala deles que, mesmo não chegando à forma escrita, nós vemos vultos da história, e séculos de história atrás, e personagens, então nós vemos atrás bandeirantes, colonizadores, navegadores, faraós, príncipes, reis, caravelas, frotas, enfim, pirâmides, templos, muitas coisas, tudo isso, os fantasmas de tudo isso flutua atrás de todas essas palavras. Que poético. Aliás, primeiro era o verbo, né? Já dizia a Bíblia, primeiro era o verbo, né? E depois as coisas foram se materializando. Então, assim, a busca pelas palavras é a busca pelos mistérios, né? E uma coisa que eu acho também, já que a gente está falando de palavras, né, que ficaram através do tempo, queria que você falasse um pouco sobre essas inscrições antigas em hebraico, em fenício,
que existem no Brasil, e especialmente sobre o mistério da Pedra da Gávea. Ah, esse é ótimo. Esse é muito bom, porque, bom, não é só na Pedra da Gávea, nós temos em outros lugares do Brasil, nós temos inscrições na Amazônia, já que a gente está falando de Amazônia, nós temos inscrições, quem gosta de inscrição mesmo, na Paraíba, aí tem uma bela inscrição, um belíssimo texto lá, bem grande. E na Pedra da Gávea é uma das mais famosas, mesmo porque apareceu naquele filme do Roberto Carlos, né? É. E aquilo tem aquela imagem na pedra que as pessoas atribuem como se fosse, dá para você ver, como se fosse, Deus sabe se é erosão, se é esculpida, o que é, mas como se fosse uma imagem de um imperador, de um rei fenício, de um homem velho, mas o fato é que lá existe efetivamente uma inscrição em hebraico antigo, quer dizer, as pessoas botam fenício, mas o alfabeto era o mesmo, né? A língua era a mesma, você lê. A língua lá, fenícia hebraica era a mesma nessa era, época? porque através do fenício, exatamente da relação marítimo-comercial no tempo de Salomão, entre hebreus e fenícios, é que houve uma divulgação do alfabeto hebraico que os fenícios foram levando a lugares tão remotos quanto a Pedra da Gávea, ou a ele ser adotado até pelos mongóis. Nossa! Lugares assim. Que loucura! Quer dizer, bota lugar remoto, né? E já que a gente está falando assim da participação dos judeus nesse Brasil pré-histórico, né? Eu queria falar um pouco, chegando um pouco mais para frente no tempo, né? Na participação deles no próprio descobrimento do Brasil, que também foi velada, né? Mas aí é uma história, sem dúvidas, é uma história secreta no sentido de censurada. Censurada exatamente como você estava falando antes, trata-se do período a época da de Torquemada. E aí os judeus não podem ser judeus na Península Ibérica, não podem, quer dizer, não podem existir judeus lá, eles tinham sido expulsos da Espanha, de Portugal. Torquemada era o Hitler da época, né? Mas, então, os judeus só podiam permanecer como o que eles se tornaram, conversos, convertidos ao catolicismo e, por definição dos próprios cristãos, cristãos novos, quer dizer, eram novos cristãos, e como tal, eles eram identificados e distintos, eles eram distinguidos dos cristãos velhos, e então sabia-se das suas origens judaicas, quando eles não eram assumidamente judeus e principalmente quando eles não mantinham seu judaísmo em segredo, que era o caso mais comum da maioria deles, porque a conversão foi feita em massa. E a maioria, os que permaneceram se destacaram nas ciências, enfim, uma série de áreas, e entre eles estavam presentes, começaram, esses que por mais exemplo, influenciaram no descobrimento. Esses que mais influenciaram no descobrimento do Brasil. Alguns estavam presentes na própria frota do Cabral. Tinha alguns, como o Gaspar da Gama, que foi uma das personagens principais. Por exemplo, ele era tem uma história interessantíssima, a gente não tem tempo agora, né, para ficar falando, mas é uma história muito fantástica. Mas ele, entre outras coisas, ele era o língua, porque ele tem uma história muito incrível, que ele foi encontrado por Vasco da Gama, daí o nome dele de conversa é Gaspar da Gama, e ele acabou sendo adotado como o língua, quer dizer, o intérprete, porque ele falava várias línguas. Lá na Índia, foi levado para Portugal, e ele, como falava na Índia, um lugar de grande importância comercial, ele sabia falar árabe, espanhol, porque ele era espanhol de origem, ele era
judeu de origem, ele indiano, enfim, uma série de línguas. Ele foi com outro também, cristão novo, foram os dois primeiros que pisaram no Brasil. E como eles tinham que tentar se comunicar com os índios, eles tentaram se comunicar, entre outras coisas, tentando falar com eles em hebraico. Porque tentaram falar em indiano, em árabe, em hebraico, porque eram línguas, seriam as línguas internacionais para eles, né? Na época. Então, uma das figuras que eu acho assim, mais interessantes do descobrimento da América e que também tem uma suspeita muito grande de ser um cristão novo e não um cristão como se acreditava, é Colombo. E uma coisa muito interessante, queria que você falasse mais sobre ele, que é uma personalidade fantástica, né? Ele tinha uma assinatura cabalística. Sim. E hoje em dia é comum a gente frequentar a cabala e ser de diversas religiões, mas frequentar a cabala. Mas naquela época você não seria um cabalista, não é mesmo? Se você não tivesse alguma ligação com o povo judeu. Não existia um cursinho de cabala para quem não era judeu. Né? Não existia essa mistura. Você não podia bater lá no professor de cabala, eu sou católica, mas eu gostaria muito de aprender a cabala. Não existia isso, né? Então eu queria que você falasse um pouco do Colombo, como dessa ligação dele com o povo judeu. Porque o Colombo existe, até hoje não se chegou a uma conclusão definitiva sobre quem era Colombo, qual era a sua origem, quem ele é. Eu sou do grupo que defende arduamente, você sabe, que ele era efetivamente um judeu converso de origem ibérica, que ele não era nada genovês. De filho não era genovês, não era italiano, não era filho de comerciante, que a história dele não tinha nada que ver por aí. Para começar, italiano que não sabia italiano, que falava portunhol, que escrevia em portunhol, que escrevia Baruch Hashem, quer dizer, é um Bet e um rei, um B e um H, graças a Deus, em todas as coisas que todo judeu religioso até hoje bota na sua correspondência, nos seus documentos, que nós podemos ler, agora é muito pouco tempo, mas eu teria que mostrar, mas você pode ver isso aqui, tem artigo online né, sobre isso, assinatura cabalística. Dá o site do artigo, tá no site? Tá no blog? Depois você dá... Acho que tem vários lugares aqui, mas assinatura cabalística do Colombo. De Colombo, enfim, ele tinha vários significados por trás disso, a forma como ele passa o legado para o filho dele, enfim, é lógico que eu continuei, tem muito mais pesquisa por trás disso depois, mas toda a história dele, toda a comunicação dele, tudo. Outra pessoa, desculpa se não mencionou, mas também voltando para o Brasil, que vale a pena mencionar, é o próprio Pedro Álvares Cabral. Por quê? Desse se fala muito menos, porque do Colombo é praticamente certo. Uma outra coisa, desculpa, que vale a pena também mencionar do Colombo, é que um detalhe muito interessante na história, que é mais do que uma coincidência, é que assim, junto, se a gente pega o livro real da Espanha, verdadeiro, histórico, o Edito de Expulsão dos Judeus está lá, assinado, logo em seguida, você vê, logo depois, tem o da saída, da autorização da saída de Colombo para a América. E é uma coisa logo em seguida, coincidência. E também ele deixou um livro que é muito interessante, que chama, se eu não me engano, ele se chama Nova Jerusalém, e é uma compilação de profecias sobre a América, sobre a descoberta desse continente, a descoberta de uma terra prometida, que ele achava que ele estaria indo descobrir essa terra prometida. Ele fala muitas vezes que ele é o escolhido, que ele é um escolhido. Assumir essa postura messiânica, que era a postura de todos os rabinos judeus ibéricos medievais, cristãos novos ou não,
são os que era uma postura portugueses. messiânica? Era a postura messiânica. Por que, Jane? Porque exatamente em função dessa expulsão da Península Ibérica, eles estavam vendo quase como um final dos tempos e procurando uma esperança messiânica. Então, queria que você falasse, que eu acabei te interrompendo, do Pedro Álvares Cabral. Por exemplo, ele era de uma cidade de cristãos nossos, que hoje em dia já tem sido bastante explorada essa questão, reconhecida, as pessoas identificadas, inclusive já tem até rabino hoje em dia lá, mas que de marranos, quer dizer, de judeus que praticaram, que permaneceram por 500 anos ligados ao judaísmo secretamente, tanto que eles se achavam os últimos judeus. Olha, e a cidade de Pedro Álvares Cabral. Quer dizer, não eles, não só eles, mas enfim, em diversos outros lugares também. Mas, quer dizer, cheio de marrano lá, e ele não, nada. Fora disso, outros aspectos biográficos dele, tanto da história da mãe dele, da mulher e tudo, enfim, apontam para as possíveis origens dele. Mas dele está mais longe de... ainda falta mais estudo do que do próprio Colombo. E mais polêmica. Um outro da frota que eu gostaria de mencionar, prometo, falo rapidinho. É Mestre Vizinho, que era o cartógrafo da frota, que volta para um aspecto que você mencionou antes, aí nisso aqui a gente pode dar uma fechada, que ele é o físico oficial e cartógrafo. Aí ele escreve, por exemplo, uma carta para o rei e menciona, aqui encontramos assim e tal, faz um desenho, faz um mapa, como a Terra, como já tinha no mapa de tal época anterior, de Peru, tal. Quer dizer, Ele menciona um outro mapa. Um mapa anterior de conhecimento do rei e de todo mundo. E eu também já ouvi sobre um estudo das correntes ali do lugar por onde eles chegaram, que ali quem não conhecia a corrente seria jogado automaticamente para fora daquele lugar, que não tinha como entrar por aquele lugar específico onde eles entraram sem o estudo das correntes, né? Que seria um outro indício de que existia já um mapa, que existia já pessoas que teriam vindo, e esse eu acho um dado bem forte, porque existe essa carta mesmo, né? E ainda, que é ele dizendo, chegamos aqui de acordo com aquele mapa tal, quer dizer. E a carta que eu gostaria muito, assim, de fazer um programa, aquela assim, invadindo os arquivos do Vaticano. Eu queria ver essa tal carta que foi escrita em 1300, se eu não me engano, é Dom Afonso. De Dom Afonso. Que manda para o Papa uma carta dizendo, olha, nós chegamos ao Brasil, né, de acordo, acho que na época não chamava Brasil, né? Chegamos a essa região e tal, nananana, e com Sancho Brandão, que era o navegador. Existe também uma outra questão, que a palavra Brasil, também existem uma série de outros lugares míticos e reais, localizados em mapas, tanto que no livro você vê tem um monte de mapas e de lugares chamados Brasil. Esse dava pra gente fazer um programa só sobre os nomes e origens do Brasil. Nossa! Dá pra gente fazer um bate-papo só sobre cartografia. Sobre cartografia e a origem do nome Brasil. O que eu fui pesquisar de mapa é impressionante. Sim, de mapa, estou falando de um detalhe técnico concreto. E a presença em lendas. Uma questão objetiva e outra questão presença nas lendas. Então você vai ver em lendas celtas, né, lendas britânicas. Aí é outro aspecto. Aí você vai ver onde se encontra a lenda com a realidade. Aí dá um terceiro aspecto. Então, quer falar mais alguma coisa? Você tem que falar assim, já inteira. Não, eu acho assim que a gente tem muito assunto para falar, a gente tem que combinar um próximo, né? Mas
Esse foi o nosso Saga de Papos, entrevistando os pesquisadores que mais influenciaram na construção dessa ficção, que é o Saga de Bravas. E a gente está aqui falando um pouco sobre essa pesquisa que virou um livro maravilhoso que chama História Secreta das Palavras, que eu espero que esteja em breve publicado, que é bombástico, né? E por enquanto só aqui. Então obrigada, Jane, e adorei. Muito obrigada. Até o próximo.